Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 9 de junho, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São José de Anchieta, ele que foi presbítero. Então é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para assim partilharmos a palavra de Deus que renova a nossa fé. Palavra de Deus que nos edifica. E hoje iremos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e louve o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta palavras fortes, palavras exigentes de Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que lhe será restituído o sabor? E continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em um monte. Jesus não diz: vocês devem tentar ser sal, ou talvez um dia seja luz. Jesus afirma: vós sois. Isso significa que, pelo batismo, recebemos uma identidade, recebemos uma missão. Então, somos chamados a transformar o mundo a partir da presença de Cristo em nós. O sal, no tempo de Jesus, servia para conservar os alimentos e dar sabor. O alimento sem sal torna-se sem gosto. Uma sociedade sem Deus perde o sentido da vida, perde o sentido da verdade e do amor. Meus irmãos, queridas irmãs, quando o cristão vive sua fé com autenticidade, ele leva a esperança onde existe desânimo, reconciliação onde existe divisão e fé onde existe desespero. Mas Jesus faz um alerta, meus irmãos, queridas irmãs. Se o sal perder o sabor, o que faz um cristão perder o sabor do Evangelho? A acomodação, a indiferença espiritual, a fé vivida apenas de aparência, isso faz com que o cristão possa perder o sabor do Evangelho. Então, quando deixamos de rezar, quando deixamos de buscar os sacramentos, quando deixamos de praticar a caridade, corremos o risco de manter o nome de cristão, mas sem a força transformadora de Cristo. Meus irmãos, queridas irmãs, depois Jesus nos chama de luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A luz não existe para si mesma, ela ilumina os outros. Da mesma forma, meus irmãos, queridas irmãs, a fé não pode ficar escondida. Não se trata de buscar reconhecimento ou elogios, mas de deixar que as pessoas encontrem Deus através do nosso testemunho. Muitas vezes pensamos que evangelizar é realizar grandes obras ou discursos extraordinários. Porém, a luz de Cristo brilha também nos gestos simples. Uma palavra de perdão, numa ajuda oferecida a quem sofre, numa honestidade mantida, mesmo quando ninguém está olhando, numa família que reza unida, numa pessoa que permanece fiel a Deus em meio às dificuldades. Hoje celebramos assim a memória de São José de Anchieta.
um grande exemplo desse evangelho. Ele foi sal da terra e luz do mundo em nossas terras brasileiras. Com amor, paciência e profunda confiança em Deus, dedicou a sua vida à evangelização, ao diálogo e ao serviço. Não buscou a própria glória, mas a glória de Deus. Portanto, sua vida nos mostra que uma única pessoa, quando se deixa conduzir pelo Espírito Santo, pode iluminar gerações inteiras. A grande pergunta que esse evangelho nos faz é: Deus, né? Ou seja, que sabor minha presença tem deixado no mundo? Que luz tenho irradiado para aqueles que convivem comigo? Meus irmãos, queridas irmãs, talvez não possamos mudar o mundo inteiro, mas podemos iluminar o ambiente onde Deus nos colocou. Podemos ser sal em nossa família, no trabalho, na comunidade, entre os amigos. Podemos ser luz para alguém que hoje vive na escuridão da tristeza, na solidão ou na falta de esperança. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de não escondermos a luz que recebemos no batismo e de nunca perdermos o sabor do Evangelho. Que, seguindo o exemplo de São José de Anchieta, nossa vida seja um testemunho vivo de Cristo, para que muitos, vendo nossas obras, possam glorificar o Pai que está nos céus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que possamos abrir o nosso coração nesse dia de hoje e dizermos: Senhor, Tu nos chamas a ser sal da terra e luz do mundo, que nossa vida possa dar sabor, dar ao amor a esperança e a fé, e que nossas ações reafirmem a Tua presença em cada lugar por onde passamos. Portanto, afasta de cada um de nós a indiferença e o medo de testemunhar o Evangelho. E faz do nosso coração uma luz que ilumina, uma luz que acolhe e que conduz os irmãos a Ti. E que, vendo nossas obras, todos glorifiquem o Pai que está no céu. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre você e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.